imagina um convidado entrar ao vivo na Globo News e sair enquadrando toda aquela militância ali? Antes de você ver o massacre de argumentos, comente aqui embaixo. Você ainda confia na Globo News para falar sobre segurança? Responda só sim ou não. E vamos ver de que lado a maioria está. Pois é, isso aconteceu. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado Guilherme Derrite, entrou no Covil e fez exatamente isso, ao vivo. O que você está prestes a testemunhar não é só um debate. É a destruição, ponto por ponto, da narrativa que a esquerda e a mídia usam para enfraquecer as leis e deixar o crime organizado tomar conta do nosso país. É a defesa da sua família, ao vivo e a cores. Vamos ver juntos o momento exato em que a jornalista, se achando muito esperta, tenta a primeira emboscada, jogando para cima dele a tal narrativa dos movimentos sociais. Ela só não esperava a resposta que estava por vir. Agora vem a armadilha. A jornalista, com aquele ar de superioridade de quem acha que sabe tudo, lança a isca. A narrativa de que essa lei antifacção seria, na verdade, um perigo para os movimentos sociais. É o roteiro de sempre, a cartilha que eles repetem sem parar para proteger bandido usando palavra bonita. Só que do outro lado estava Guilherme Derrite, e ele não só desarmou a cilada, ele virou o jogo em cima dela. De forma cirúrgica, direta, ele expõe a farsa na frente do Brasil inteiro. Derrite lista um por um os crimes que a lei de fato combate: explosão de caixas eletrônicos, utilizar granadas militares contra forças policiais, explodir carros fortes, utilizar barricada para impedir operações policiais. E aí vem o enquadro. Ele olha para a jornalista e pergunta, na lata, se isso tem alguma coisa a ver com o movimento social, com protesto legítimo de cidadão de bem. A resposta é óbvia. Não tem. É PCC, é Comando Vermelho, é crime organizado em estado puro. E não para aí. Na mesma linha de raciocínio, Derrite já entrega o aviso. Essa história de proteger movimentos sociais é sempre usada como cortina de fumaça para atrapalhar qualquer lei dura contra a facção. Toda vez que alguém tenta apertar o cerco ao crime organizado, essa turma puxa o mesmo discurso. Ah, mas isso pode atingir movimentos sociais. Ou seja, ele antecipa o truque. Na prática, Derrite está dizendo ali, ao vivo, que esse papo será usado depois pelo próprio governo para enfraquecer o projeto e aliviar a vida das facções. Ele enquadra a narrativa na origem, antes mesmo dela virar desculpa oficial. Mas o checkmate, a prova definitiva de que Derrite não estava apenas certo, mas que ele cantou a pedra, veio meses depois. Guarde esta data, 24 de março de 2026. A notícia oficial, publicada no G1, crava: Lula sancionou a lei antifacção com veto a trecho que permitia punir condutas de facções. Não é interpretação, está escrito lá. O veto atingiu justamente o trecho central que dava força para enquadrar a atuação de facções criminosas. E qual foi a justificativa do governo? Exatamente a mesma desculpa fajuta que a jornalista tentou empurrar no estúdio e que Derrite já tinha demolido. Segundo o texto oficial, o veto foi feito para proteger movimentos sociais e direitos fundamentais e evitar brecha para atingir protestos. Está lá, preto no branco. É a velha manobra da esquerda. Usa um discurso bonitinho de movimento social para, na prática, proteger bandido e sabotar lei dura contra a facção. Quando você tira justamente o trecho que permitia punir condutas de facções, o recado para PCC e Comando Vermelho é claríssimo. Fiquem tranquilos, o dente mais afiado da lei foi arrancado. A lei continua existindo no papel, mas o golpe veio no coração dela, na parte que realmente apertava o cerco contra as organizações criminosas. Era exatamente esse movimento que Derrite tinha alertado: transformar a defesa de facção em suposta proteção de protesto legítimo. A máscara caiu.
A primeira narrativa foi pro lixo, pulverizada com fatos, com vídeo, com data, com documento oficial. Só que a militância não se dá por vencida. Você sabe como funciona. Eles já tinham outra crítica ensaiada, uma frase de efeito barata para tentar salvar o discurso. O papinho de que essa lei só pega pé de chinelo e não atinge o tal do andar de cima. Eles só não imaginavam que Derrite também estava pronto para o segundo round e que essa segunda narrativa ia ser destruída do mesmo jeito, ao vivo. E qual era a segunda crítica, a tal frase de efeito da militância? Era essa aqui, vinda do senador Alessandro Vieira, que o Derrite corretamente chamou de proselitismo político de alguém que foi derrotado. A lei, segundo ele, falou grosso com a periferia e falou fino com o andar de cima do crime. Entendeu a malandragem? Eles tentam vender a ideia de que o projeto só prende o ladrão de galinha e protege o banqueiro corrupto. Uma narrativa ridícula. E Derrite desfez essa palhaçada em segundos. Ele simplesmente expôs o óbvio. O projeto dele é o exato oposto disso. Ele ataca lá a lavagem de dinheiro, ele mira na descapitalização das facções. Ou seja, ele vai direto no bolso do chefão, no dinheiro que financia o crime organizado. É sobre sufocar o sistema financeiro deles, algo que o projeto derrotado do próprio senador não fazia com essa mesma força. E é justamente por isso que ele força essa narrativa, para tentar sabotar uma lei muito mais dura do que a proposta fraca que ele mesmo não conseguiu emplacar. Mas aqui vem o nocaute técnico, a humilhação final. Porque não era só a palavra do Derrite contra a do senador e da Globo News. A pá de cal definitiva nessa discussão veio do órgão máximo do Ministério Público Brasileiro. O Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, o CNPG, emitiu uma nota pública oficial. E o que ela dizia? Apoio integral ao projeto. Não era apoio parcial, não era apoio com ressalvas, era apoio integral. E tem mais. A nota elogiou nominalmente a contribuição do deputado Guilherme Derrite e destacou que o projeto amplia mecanismos de asfixia financeira das facções. Asfixia financeira. Isso está escrito, preto no branco, numa nota pública do órgão máximo do Ministério Público, muito mais pesado do que qualquer mesa de comentarista militante esperneando na TV. Quando essa instância dá apoio integral a um projeto, não é opinião política, é chancela técnica. Derrite está do lado da competência e da lei. O senador e a Globo News estão na pura politicagem. Acabou. Fim de papo. A verdade venceu e a militância foi para a lona, desmascarada não por um político, mas pela própria lei. Com essa vitória técnica garantida, a discussão sobre a lei estava encerrada. Derrite provou seu ponto de forma incontestável, mas ele não parou por aí. Ele aproveitou o espaço para ir além e expor algo ainda maior, um escândalo financeiro que mostra exatamente para onde o nosso dinheiro está indo e quem o governo realmente protege. E o escândalo que o Derrite expôs, o rombo financeiro, é um assinte. Ele não só venceu no argumento da lei, ele foi na jugular do sistema. Na entrevista, ele jogou a real. Os estados, como São Paulo, são forçados a bancar 80% do custo da segurança pública. A União, que nada em dinheiro de imposto, entra como se uma esmola de 10%. Os municípios, coitados, com outros 10%. E detalhe, é justamente a União que abocanha a maior parte dos impostos do país. E, mesmo assim, empurra quase toda a conta da segurança para estados e prefeituras. É um abandono completo. Mas o pior, meu amigo, é que os números oficiais são ainda mais assustadores. Derrite foi até modesto. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, os estados e municípios juntos arcam com 86% de toda a despesa. Repara na diferença. Na entrevista, ele estava falando só da carga em cima dos estados. Quando você soma o que as prefeituras também são obrigadas a pagar,
quem está na ponta lá no seu bairro passa a bancar praticamente tudo. Por isso eu digo que ele foi modesto. A fala dele nem estava contando o peso esmagador dos municípios, e mesmo assim o quadro já era revoltante. A União entra com míseros 14%. De um total de 163 bilhões de reais gastos com segurança, o governo federal só colocou 21 bilhões. É uma vergonha. É um abandono deliberado da sua segurança. E é isso que explica a viatura sucateada, o policial largado sem estrutura, o bairro inteiro sem viatura passando na rua. Para você ter uma ideia clara do absurdo, o governador Tarcísio investiu mais de 1 bilhão de reais do dinheiro de São Paulo em equipamentos. Sabe quanto o governo Lula repassa para cada estado? 50 milhões! Isso mal paga, aliás, a ponta do lápis. É como se você tivesse uma empresa com um sócio bilionário. Você tira 1 bilhão do seu bolso para fazer o negócio girar. E o seu sócio rico bota 50 reais na mesa e ainda quer dar palpite. É esse o nível do descaso. E a prova de que existe solução e de que Derrite e Tarcísio sabem o que fazem está no programa Recupera SP. Em apenas 6 meses, eles conseguiram tomar mais de 70 milhões de reais do crime organizado e reverter esse dinheiro para as polícias. Enquanto isso, em Brasília, o governo federal finge que não tem dinheiro para investir em segurança e segue empurrando a conta para os outros. Com uma fração do que a União deveria colocar, São Paulo já mostra que dá para sufocar o crime se tiver gestão e coragem. Isso é gestão. Isso é resultado. Isso é competência que o governo federal ignora por pura politicagem. Derrite não só desmascarou a narrativa da Globo, ele esfregou na cara de todo mundo a incompetência e a hipocrisia financeira do governo Lula com números, com fatos. Uma aula. Mas aí fica a pergunta fundamental. Ele vetou o projeto, destruiu a narrativa, expôs o escândalo do dinheiro. Como ele consegue fazer tudo isso, um atrás do outro, sem errar? Existe um segredo por trás dessa competência, e é exatamente isso que nós vamos revelar a seguir. A resposta para o sucesso do Derrite é simples e brutal. Ele não é um teórico. Ele é um especialista forjado na rua. Olha o que ele fez ali, ao vivo na Globo News. Pegou a armadilha do veto que a esquerda montou para proteger facção e desarmou peça por peça. Sensacional. Quando vieram com chororô jurídico, ele jogou na mesa o selo de aprovação do Ministério Público e arrasou a crítica, enquadrou a militância e deixou todo mundo sem resposta. Para fechar, expôs o escândalo do financiamento e mostrou o abandono do governo Lula na segurança pública. Em minutos, destruiu aquela narrativa ridícula da Globo, ponto a ponto. Mas por que ele fez isso com tanta facilidade dentro da casa do inimigo? Porque a autoridade do Derrite não vem de discurso político, vem da vida real. Olha a ficha, capitão da Polícia Militar, formado na Academia do Barro Branco, veterano da rota no combate ao crime e primeiro oficial da PM na história a comandar a Secretaria de Segurança de São Paulo. É esse currículo que entra com ele no plenário e no estúdio, por isso ele não baixa a cabeça, enquadra militante de ar-condicionado e fala de segurança como quem já viveu cada cena. Esse homem sabe do que está falando. Ele conhece na pele a realidade que a narrativa ridícula da Globo tenta distorcer e passar pano. Isso que você acabou de ver é a prova do que acontece quando a competência do mundo real enfrenta a militância de ar-condicionado. Quando a verdade vem de quem já esteve na linha de frente, a narrativa vazia cai. A militância grita, a Globo esperneia. Mas a realidade entra pela tela e destrói o discurso montado. Sempre. Agora a pergunta é para você. De que lado você está? Hoje a gente enquadrou a militância juntos. O Derrite falou o que você sempre pensou. Você fica com a narrativa que passa pano para bandido ou com a verdade que protege a sua família? Você
que sempre pediu lei dura contra a facção, viu que não está sozinho? Se apoia essa verdade, faça sua parte. Seu like é seu voto nessa guerra. E sua inscrição é a trincheira contra a desinformação. Deixa o like, se inscreve e mostra de que lado você está.